Gente, ó, trabalhei no kardecismo porque fui curado lá. Só que o rapaz aqui, ele montou. Eu trabalhava na época, eu trabalhava no Fórum João Mendes, viaduto Dona Paulina, eu montei uma loja de celular. Saí. E, gente, eu larguei tudo para ser terapeuta. Eu tive o chamado, tudo tem um chamado. Eu comecei a irradiar, ou que seja, incorporar seu tranca-rua, Preto Velho Pai Joaquim, com 40 e poucos anos, gente. 40 e poucos anos. Eu não queria nada disso na minha vida. Então, é coisa que começou assim. A Karen tava lá, eu falei para ela, nossa, eu tenho uma vontade assim de comprar um cachimbo. E eu peguei, juro para você, gente, eu peguei um cachimbo, eu nunca tinha pitado, coloquei na boca, de repente, quando eu vi, eu tava sentindo um arrepio. Tava lá a energia de Pai Joaquim, meu preto velho. E ele, de repente, eu sentindo minha voz mudando, sentindo aquela energia, sentindo as minhas costas doendo, tanto que eu já ando com a bengalinha aqui do lado, ó, gente. A bengala fica do lado da minha mesa aqui. É a bengala do preto velho, porque preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, gente. E eu comecei, você vê, demorou quantos anos, gente? Quantos anos? Eu trabalhei no kardecismo, sim, trabalhei no passe, trabalhei na desobsessão, trabalhei no esclarecedor, trabalhei com médico espiritual, entendeu? Então, tudo vem no momento certo. Entendi. Ô, Wagner, a Abigail perguntou, né, como descobrir karmas de vidas passadas? É se consultando com alguém da espiritualidade, né, descobre. Isso mesmo, tem muita gente que descobre, entendeu? Eu mesmo, meu trabalho também é esse, porque eu quebro magia. Então eu quero saber se aquela magia é desta vida ou de outras vidas passadas. E de quantos anos, de quantas vidas. Entendi. Eu trabalho até 8 vidas passadas. Até lá eu vou. Por exemplo, eu brinco com as pessoas que alguém precisa descer lá no submundo, e esse alguém sou eu. E eu faço, gente, que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com quebra de magia, por isso que eu trabalho com a magia branca, a magia da luz. Porque eu falo, enquanto tiver gente ruim aí, eu estou empregado. Interessante, né, cara? Às vezes a pessoa, igual você falou, a pessoa carrega uma magia e é de outra vida, né? De outra vida. Aí a gente vai trabalhar na outra vida, a gente vai, sabe? E muitas vezes, às vezes, as pessoas, ela tem. O que que acontece? A pessoa não tem muito conhecimento, ela vai em algum lugar, promete para aquele espírito que isso aí foi há 20 anos atrás, prometeu, eu vou te dar uma caixa, uma garrafa de pinga. Pois aquele espírito, ela pega, ela recebe, ela consegue o cara que ela quis, ela consegue o emprego que ela precisava, ela consegue sair fora de casa, consegue isso aqui, só que ela esqueceu que ela fez aquela promessa. E aí você vai trabalhar na vida dela, e aí você acaba, por exemplo, você fala, conversar com o desencarnado. Eu converso com o espírito, eu falo, o que, que é que você não quer sair da vida dela? Não, é que quando ela estava mais jovem, ela me prometeu isso, ele me prometeu aquilo. Então você tem que explicar para ele que nesse mundo que ele está vivendo, não é necessário ele estar com a bebida, mas como ela está passando pela situação difícil, ela pode fazer uma oração para você, ela pode te dar um copo com água no lugar disso aí. Uma vez eu atendi uma mulher que ela falou que tinha prometido um bode para a entidade. Aí eu falei, você prometeu, ela prometi. Aí eu fui, conversei com a entidade, falei, ela não tem condição. Naquela época ela não tinha conhecimento, não sabia o que estava fazendo. Hoje é uma pessoa que está procurando a luz. E aí eu ainda acabei conversando com ele e ele também querendo ir para a luz. Então, esse é um trabalho gostoso, quando você consegue colocar a pessoa que pede a maldade e o espírito também, os dois para seguir o caminho da luz. Uhum. Isso é muito bom. Você é tipo um advogado espiritual, você conversa com o espírito para entrar num acordo, um conciliador, né? Digamos assim. Isso, eu faço isso sim. Uhum. Quantas vezes chefe de falange, gente? Pelo amor de Deus. Você Entendi. conversar com um chefe de falange, você conversa com alguém que você vê. Eu estava fazendo uma limpeza essa semana num clube. Eu juro para você que eu estava aqui decretando, falando aqui e vi uma voz falando. E eu escutava nitidamente. E aí eu procurava ver o meu outro celular que estava aqui para mim gravar o barulho que estava saindo das caixas de som, que eu tenho 2 caixas de som aqui. Eu tenho
O estúdio de podcast eu montei para atendimento, né? Que eu tinha um estúdio de podcast, eu montei para atendimento. E eu escutava. E gente, é assim, quem tem medo, quem tem medo, gente, não vai cutucar onça com vara curta, não. Porque se você não for firme, o espírito te domina também. E eles vêm com tudo para cima de você. Você começa a sentir preso no corpo, você começa a sentir um negócio bem turbulento mesmo. Promessa é Sim. dívida, bem que falou aí, Anaí. Prometeu, tem que cumprir, né? É lógico. Não prometa aquilo que você não consegue cumprir. Opa. Pensa muito antes de prometer alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa tá no desespero, né? Ah, se eu conseguir isso, eu dou isso. Só que aí consegue, né? E não cumpre a promessa, né? Já vi muito essa história. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando vocês fazem essa promessa, vocês têm que lembrar que vocês têm filhos. Quando você faz alguma coisa que não seja da luz, lembre que você tem parentes. Às vezes você fala, nunca pegou nada em mim. Mas você vê, seu filho sempre não tá bem, seu marido sempre briga com você, sempre tem gente criando encrenca com você no seu trabalho. Então, veja bem o sinal que a vida está te dando. E depois você pergunta: como é que eu sei que sou médio? Os sinais a vida te dá. Cuidado com o que você deseja para os outros. Interessante esse mundo espiritual, né? Bem complexo, mas tudo Uhum. tem sentido, né? É isso mesmo. Estude, estude. Antes Uhum. de pensar em fazer um pacto, fazer um acordo aí, cuidado com esses acordos. Que a conta chega, né? A cobrança vem. É Uhum. isso mesmo. Ô Wagner, voltando aqui para as perguntas, Nair perguntou sobre o Papa, né? O que você diz aí sobre ele, saúde? Saúde. Olha, o Papa não está nada bem, viu? O Papa não está nada bem. Eu falo para você que tem muita coisa que a mídia está escondendo, tá? Então não é exatamente como a gente está sabendo, tem coisas a mais, tá bom? Ocultas aí, tem coisas ocultas. Tá. A Priscila, ela perguntou o seguinte: se a igreja do pastor Valdomiro Santiago vai continuar fazendo sucesso, né? Acho que tendo seguidores, apoiadores. Vai continuar assim. E vocês não sabem, gente. O Valdomiro, ele é um grande médium, ele é um cara que realmente ele cura as pessoas, ele ajuda as pessoas. Só que a ajuda dele, que ele pede, o financeiro, gente, todo mundo já percebeu que, infelizmente, ele acabou sendo corrompido por isso. Entendeu? E muito dos dons dele, que Deus deu, foi tirado. Então, era um grande médium. Quem conheceu ele lá atrás, 20 anos atrás, sabe do que eu estou falando. Não hoje. Não estou falando de 10 anos para cá, não. Estou falando 10 anos, de 10 anos para trás. Tem isso, né? Às vezes a pessoa tem esse dom, né? Só que às vezes faz o contrário, né? E aí tem uma cobrança, digamos assim, né? Vocês veem aí pelo João de Deus, né, gente? Quem É. diria, né? Quem diria? Quem Uhum, era ele, o que, que ele fez aí, né? O dinheiro subiu, né? Ele, uhum. ele poderia ter muitas coisas sem precisar fazer tudo isso. É isso mesmo, né? O Wagner, a Flávia, ela perguntou sobre os ministros do STF, acho que de todos, digamos assim, né? Se eles podem sofrer alguma penalidade, alguma coisa acontece com eles. Alguns sim, alguns podem ser até presos, mas não todos, gente. Os mais fraquinhos vão. Não adianta aqueles que têm as costas muito quentes lá, não vai, gente. Infelizmente, pode entrar qualquer pessoa lá dentro, já tem uma máfia lá dentro. Entendi. É complicado, né? É complicado essa questão. Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Perguntas repetidas, estou pulando. Tá Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, que toda hora entra pessoas novas, aí pergunta, tá? Aí ele já falou. Depois vocês assistem a live aí. Deixa eu ver aqui. O Wagner, Cecília perguntou se agora, né, com essa questão do Trump, é mais difícil conseguir visto americano? É mais difícil, inclusive até, gente, eles estão pedindo tudo, viu?
Eu falo até para vocês que eu ia tirar o meu passaporte, eu lembro que a contadora falou para mim assim: "Tenta tirar antes de janeiro", então ela já estava prevendo que as leis mudaram. Então Uhum. vai ser muito mais difícil agora.